Vamos lá, bom dia, meus amigos. Vamos pro react da coletiva de Márcio Goiano. Vou criticar, viu, Márcio? Não tem muito elogio, não, viu? Escalação ontem é equivocadíssima. Professor, boa noite. Boa noite. Duas curiosidades, inclusive pertinentes à última coletiva que eu tive presente. Eu perguntei para o senhor a respeito do Depena. Ok. E ao final, o senhor me deixou com mais curiosidade e mais dúvidas do que propriamente me esclareceu. Que o senhor disse que precisa repensar a questão do Depena. E eu fiquei com essa expressão na minha cabeça. Primeiro, Depena entrou hoje, primeiro tem essa questão, Depena entra hoje, faz de novo uma diferença. Muitos torcedores me perguntam, pô, faz essa pergunta, faz de novo, faz de novo. Não me veja como um chato, Não, mas tranquilo. como para a gente esclarecer. Até mesmo pelo mérito do atleta, né? Isso. Por que o Depena não é titular? Por que não foi? Qual é o problema do Depena? É físico? Não aguenta 90 minutos? O que se tem? Porque já está gerando uma certa dúvida, várias dúvidas nesse sentido. E o Benevenuto também, que titular absoluto e de repente está no banco e não volta. Okay. Obrigado, boa noite. Primeiro, excelente pergunta, tá? Parabéns aí ao Alessandro Matias. E também sobre o Benevenuto, meu irmão. A partir do momento que Zé Marcos não tá jogando nada, e ontem entregou a rapadura de novo, saiu até lesionado no primeiro tempo, é banco pra ele e bota Benevenuto agora, velho. É Marcelo Aju e Marcelo Benevenuto na dupla de zaga. Abraão não dá, né? Essa é outra coisa horrorosa, meu Deus do céu. Ai. O Depena, ele é um jogador que é um líder, né, no dia a dia. Problema zero, é um cara que é um dos líderes, né? Com relação ao grupo. Não só esse jogo, o jogo do ABC também, ele teve uma partida muito boa, né? É um cara que no dia a dia busca sempre o melhor. É um cara que tem essa intensidade boa. Quando eu assumi, na verdade, Biel não tinha tido a oportunidade também, né? Não tinha jogado. E foi um jogador que aproveitou aqueles jogos também. Então acabou eu optando na manutenção desse atleta, né? Até também busquei uma função diferente para o Depena, né? Um pouco mais avançado. Naquele momento a gente não... O Barleta não estava também, voltava de lesão e tal. Isso é verdade sobre o Biel. Já fizemos um vídeo aqui completo sobre isso. Que Roger já tinha à disposição Biel no seu elenco desde o jogo contra a Desportiva na Copa do Brasil. Biel sequer entrava nos jogos, pô. Biel ganhou seu primeiro minuto com o Márcio Goiano. Aí, pô, no primeiro jogo ele já fez gol contra o Vila Nova, depois fez gol contra o ABC, fez gol contra a Jacuipense. Não, calma. Vila Nova ele não fez gol, não. Foi o gol contra a Jacuipense que ele fez. Depois ele fez o gol contra o ABC. Aí quase marcou contra o Vila, quase marcou contra o Londrina. E na média jogou muito bem nos últimos 5 jogos. Foi escanteado por Roger, né? Inacreditável, né? Mas o caso de Depena é um caso a ser criticado. Porque Depena não ganha mais minutos. Até agora não me convenceu, não. E aí quando todo o grupo veio para campo, né? Aí foi questão de opção mesmo. E aí, como eu falei, fico muito feliz, né, com essa situação, nessa sequência, né, dele. Aí sim a gente já tem mais uma decisão na quarta-feira. E a gente ganha, né, com relação a grupo, né? A gente, quanto mais atletas nós tivermos na parte de competitividade, é bom para o esporte, porque a gente ganha para o esporte, né? Então, o Depena buscou esse espaço dele no dia a dia, no trabalho, nas oportunidades que teve durante o campo, o tempo que ele teve dentro de campo, né? Então, isso aí faz parte do futebol e ele buscou mostrar a sua personalidade com o caráter dele, né? Benevenuto, ele é um atleta que também teve lesão. Enfim, falou de caráter, falou que é um cara batalhador, falou que é um cara brigador, falou que é um cara de grupo, que trabalha muito, mas não me convenceu, porque Depena não entra mais nos jogos. Aí ele falou, não, busquei dar mais... Ele resumidamente falou, eu preferi dar mais minutos para Biel. Foi isso que ele quis dizer. E ele, assim, eu tô tentando pegar leituras, tá? Mais ou menos do que ele quis dizer. Como ele tá jogando no 4-3-3 com um triângulo no meio, com 3 volantes, não se encaixa Depena nesses 3 volantes. Ele tá querendo utilizar Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel. Ou seja, ele tá colocando Biel na frente de Depena, tá? Que pra mim, de certo modo, é um pouco de erro, porque não pelo fator Biel, porque Biel merece minutagem. Mas, pô, como é que tu coloca Cleison na titularidade e tu escanteia Depena? Como é que tu coloca Cleison na titularidade e tu escanteia Yuri Castilho? Que beleza, ontem perdeu 3 gols cara a cara, beleza, todo mundo sabe. Mas não tem muita explicação, mas ele falou que foi por opção técnica mesmo. Nem foi por questões físicas, que Depena não aguenta jogar 90 minutos. Não, foi por questões de opção mesmo, do que ele tem no elenco e que ele acha que Biel nesse momento merece mais minutagem do que o Depena, por exemplo. Por Biel eu até vou considerar. Agora, por outros jogadores que estão em campo e até por modelo de jogo, encaixe, eu não consigo concordar não, viu, Márcio Goiano? Não consigo mesmo. Porque esse 4-3-3 com 3 volantes não está funcionando. Isso aí tá escancarado. Aí também foi uma questão de
naquele momento no jogo passado, ele tinha voltado da transição na quarta-feira. Então, naquele momento foi mais em resguardar o atleta em função de lesão, né? E como o Abraão já tinha entrado no jogo anterior, foi uma questão de coerência, mas o Benevenuto também é um atleta que a gente sabe da qualidade, da sua experiência, da ajuda, né? E nós estamos bem servidos ali na parte defensiva, com certeza. Professor Márcio, boa noite aqui. À direita, Roberto Sarmento, da TV Jornal. Agora que a resolução da imagem melhorou. Não foi por conta minha não, tá, gente? A resolução já tava aqui no Full HD total, mas era erro aqui da TV Esporte mesmo. Robert, boa noite. Professor, eu sei que é difícil pensar já no jogo de quarta-feira, principalmente depois de um empate frustrante, né, no final agora contra o Avaí, mas eu queria saber em relação ao planejamento para o senhor para esse jogo da Copa do Nordeste, porque, por exemplo, o senhor falou agora sobre essas opções do elenco que o senhor ganhou. Depende, entrou bem, Yuri Castilho, apesar de ter perdido 2 boas oportunidades, vem dando mais movimentação ofensiva, fez gol contra o Retrô no jogo passado. Então, qual o planejamento que o senhor está pensando? Até, por exemplo, a entrada do Benevenuto, voltando de lesão, teoricamente é um jogo mais fácil. Sei como é que o senhor está planejando, como o senhor pretende botar esse time em campo na quarta-feira. Não, isso aí não tem como. A gente tem o jogo, né? Tínhamos esse jogo a fazer, mas dentro do planejamento do trabalho da semana a gente já coloca, né? Realmente em pauta também o próximo jogo, porque são muito próximos, né? Rapidinho, tá, gente? Informação. Esporte e Maranhão, jogo válido pela Copa do Nordeste. O presidente Matheus Sotomayor queria colocar lá para Caruaru, no Lacerdão, que seria muito bom por tudo que a gente já trouxe no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui no card, tá? Para expandir a marca, para aumentar no interior, para aumentar ali a relação dos torcedores do esporte do interior com o clube, aumentar talvez também o número de sócios, enfim, tornar mais estreita essa relação, né, do clube com a torcida. Porra, sem dúvidas nenhuma seria muito bom. E mesmo sendo 9h30 numa quarta-feira, provavelmente o Lacerdão estaria lotado. Por quê? Porque quase nunca o Sport joga lá, só quando vai enfrentar o Central ou o Porto. Esse ano o Porto nem jogou o Pernambucano, nem o Central também. Então, naturalmente, o torcedor fica um pouco mais distante do clube. E tem uma galera que mora lá e que vem pra cá, se desloca ali numa viagem de 1h30 por volta disso, pra assistir os jogos na ilha. Então seria legal pra caramba essa ação, porque teve uma mudança lá no gramado do Lacerdão, que era horroroso. Teve a reforma no gramado e também nas torres de iluminação, tá? Bom, complementando aqui, tá? O Sport Maranhão, confronto, né? Foi mantido para a Ilha do Retiro. O Leão quis transferir a partida para o Lacerdão em Caruaru, mas a demora à entrega de laudos para a CBF inviabilizou o projeto da diretoria rubro-negra, tá? Então tá aí. Pela demora na entrega de todos os documentos e tal, e laudos para a CBF, acabou que o jogo vai continuar sendo na Ilha do Retiro, tá? E não mais no Lacerdão, que estava se programando para isso, pelo menos, tá, gente? O Clube Alvinegro obteve a liberação dos documentos e posterior envio para a Confederação, somente na última sexta-feira, não permitindo o tempo mínimo hábil de 5 dias para a troca do local do jogo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Quando ele coloca 5 dias, vamos lá. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Seria num prazo ali de 5 dias. Só que aí, acredito que seria 5 dias úteis, em tese, né? Porque o documento foi enviado na última sexta-feira, então você tinha 5 dias. Só que não 5 dias úteis, né? Talvez seja exatamente isso. Bom, abre aspas, tá? Na expectativa e vontade do presidente Matheus Sotomayor e do Cádico Pereira tem de expandir a marca do esporte no interior, a gente estava buscando levar o jogo da Copa do Nordeste contra o Maranhão. Mas infelizmente o processo de estádio, deixa eu até trazer aqui em tela para vocês, mas infelizmente o processo do estádio de Caruaru estava necessitando ainda da aprovação de alguns laudos, e esses laudos só chegaram na CBF na sexta-feira. Com isso, esgotou-se o prazo da transferência do local de jogo, declarou o CEO do Sport, Felipe Ximenes. O Sport havia até entrado em contato com o presidente do Central, Silvaldo Oliveira. Foi ele que ofereceu o Lacerdão para o Leão jogar, justamente em virtude da troca do gramado e de iluminações. Então tá aí a explicação, já não estava mais dentro do prazo para ser realizada a transferência do jogo, tá, gente? Bom, régua passada nisso, vamos voltar aqui para a coletiva pós-jogo de Márcio Goiano. E dentro da competição a gente conseguiu somar os 9 pontos, mas ainda tá naquela briga, né? Tem essa briga pela classificação, então a gente também tem essa atenção, né? Mas a gente pode repensar essa situação. Nós temos um elenco que nós podemos rodar, no caso, mudar, né? Até 100% a gente tem essa condição. Então isso passou pela minha cabeça. Esse último jogo também a gente colocou em pauta essa situação. O último jogo que eu falo da Copa Nordeste, de repente alguns atletas ali com a quantidade de jogos, repetição, né?
A gente poderia ter feito isso no jogo anterior. Então, com certeza, esse jogo a gente vai pontuar alguns atletas, né? Até mesmo pelo desgaste, pelo momento e pela a quantidade de jogos que nós estamos fazendo. Pode ter certeza que, diferentemente do último jogo na Copa Nordeste, esse jogo, com certeza, a gente vai fazer algumas mudanças. Quarta é contra o Maranhão, sábado é contra o América Mineiro, né? E outra, o Maranhão é muito fraco, é ridículo. Então, com o time misto ali já dá pra ganhar e carimbar a classificação na liderança, inclusive, do grupo C. Professor Rayane, DNE 45. Boa noite, Rayane. Eu queria saber sobre a situação de Augusto Pucci, porque Ok. ele tá machucado, né? Ele tá com uma lesão no tornozelo. Eu queria saber se ele vai voltar pro jogo do Maranhão, se ele vai ficar à disposição, ou só pro jogo do Novo Horizontino. Não, Eu queria saber também sobre Madison. o Augusto, ele com certeza, para o próximo jogo, ele vai estar em condições, né? A gente sempre, juntamente com o departamento de performance, né? Nós temos o Fittipaldi, que é um excelente profissional, o Hinaldo, que dá essa sustentação em termos com relação ao atleta, e a parte de fisioterapia, né? Então, nós conversamos ontem sobre esse atleta em especial, e aí ele ficou praticamente a semana toda, e hoje que ele foi para o campo, né? Nesse trabalho de transição. Então, para quarta-feira, o Augusto vai estar à disposição para o jogo. Oi. Professor, boa noite. Boa Alex noite. Gomes, Mosaico Esportivo, esse podcast. Você já falou um pouco do jogo do Maranhão, mas eu queria já pensar um pouco mais à frente. Ok. Os dois próximos jogos do esporte na Série B, que é o América de Minas Gerais e também o Novo Horizontino, né? Ok. Dois jogos difíceis, dois times que também, assim como o esporte, vão lutar bastante pro acesso até a última rodada. Queria que você analisasse esses dois jogos dificílimos que o esporte tem pela Série B. A Série B, hoje ela é bem competitiva, né? Então é um grande adversário, a gente sabe que as dificuldades vão aparecer, mas o mais importante é competir, né? O jogo de hoje, se a gente colocar, tomamos o gol e depois fomos atrás, buscamos. O nosso gol aos 45, o gol do adversário também aos 51, então os dois gols foram ali naqueles momentos finais. Mas com certeza nós temos e sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Mas é somar pontos nos próximos jogos, pensar nesse jogo de quarta-feira e com certeza depois vamos pensar no América e na semana também no Novo Horizontino. O América Boa- não vai boa brigar noite, pra prof. cair, não, viu? Aliás, o América não vai brigar pra subir, não, viu? É mais fácil brigar pra não cair. Já o Novo deve brigar pra subir. Professor, repórter João Lucas junto com a Lance de Ouro. Como explicar, professor, para o torcedor, né, após estar vencendo o jogo, foi falta de concentração, erro tático ou mérito do Avaí após a reação da virada da equipe do esporte? Boa noite. São tantas coisas, né, que a gente, pela experiência, pela vivência, né, ali você poderia, o tiro de meta era normal, né, nós aí poderíamos repensar numa organização, né, até porque já o jogo praticamente encerrado, lógico que o juiz não tinha pitado, então a gente tem que ser uma organização. Eu sempre falo muito isso, prezo muito pela essa organização, né. Infelizmente aconteceu, os jogadores têm a consciência de que nós poderíamos ter um posicionamento melhor, nós sabíamos disso. Mas também enalteceu a luta, o empenho de todos. Como eu falei antes, fizemos o gol, aquele ponto, aqueles 2 pontos a mais, né? Hoje, nesse momento, nós poderíamos estar falando em liderança, né? Estaríamos com 8 pontos. Então a gente só fica chateado por isso, mas é pensar no próximo adversário, né? Nós temos a Copa Nordeste na quarta-feira e, posteriormente, já pensar na equipe do América, que é no sábado. Eu não sei até que ponto ele está dando essa declaração meio que pra blindar grupo e não colocar responsabilidade individual em ninguém. Ou, sei lá, que ele acha que o tiro de meta foi normal. Eu não acho o tiro de meta tão normal assim. Ele cobrou o tiro de meta quase que na lateral do campo. E aí tenta ganhar a bola no duelo aéreo, ganha, salva a bola do lateral pro Avaí, só que ao mesmo tempo ele ganha o duelo, mas a bola acaba sobrando pro jogador do Avaí conectar uma jogada rápida de transição. E aí ele não quis falar sobre Iago Felipe no final da jogada. Não sei se é porque ele ainda não conseguiu ver o replay de novo do jogo e tal. Não parou para analisar o lance especificamente. Ou se ele parou para analisar e não quis criticar Iago Felipe em coletiva. Talvez, quando eu falo criticar, é conversar com o jogador, é criticar mesmo, talvez. Tipo, a gente poderia ter parado na falta. Ele poderia ter dado essa explicação. Porque claramente aquilo ali é um lance para você parar o jogo, pô. E assim, eu espero que Márcio Goiano, amanhã, nos treinamentos e nos trabalhos, converse, pô, com os jogadores, velho. Gente, nesse tipo de jogada aqui, reta final do segundo, no último lance da partida, se tu ficar com um jogador a menos, vai ser por 30 segundos. Larga o aço, pô. Acabou, mata a jogada, pô. Lógico que boa parte dos jogadores sabem disso, mas o treinador tem aquele papel de reforçar também e de conversar com os atletas. E eu não acho que ele tem que criticar Iago Felipe em coletiva, não. Claro que não, óbvio que não. Ele tem que lavar roupa suja internamente, nos treinamentos, no CT do clube, que ninguém vai estar sabendo, a imprensa não vai estar sabendo, o torcedor não vai estar sabendo. Mas eu espero que tenha essa conversa e tenha essa cobrança, porque
Foram 2 pontos jogados no lata do lixo porque não foi feita uma falta ali, pô. Ah, mas o Sport deveria ser um pouco mais malandro no jogo, catimbar um pouco mais a partida. Também acho que tudo isso tá no combo, tá? Mas o lance específico do gol do Avaí é inacreditável, pô. Era pra o Felipe fazer aquela falta ali. Tudo bem, né? Boa noite. E Thiago Couto saiu muito mal do gol também. Aliás, ele nem saiu do gol. Paulo de Tarso por aqui, Rádio CBN, Jogo Aberto, Pernambuco. É um desafio teu fazer o esporte melhorar nessa recomposição ou o time sem a bola? Tenho visto muitos comentários sobre isso, né? Do esporte ter uns certos apuros sem a bola. Não sei se você enxerga também, é um desafio teu, ou trabalhar o esporte como um todo, buscando uma evolução coletiva e não de forma específica e pontual na questão do time sem a bola. Obrigado. Se a gente for pegar os números, né, principalmente desses últimos jogos, os números é 60% de posse de bola, finalizações foram 20%, e pós-perda a gente tem mais de 60% dentro do campo do adversário. Não foi esse jogo, a gente tem 3 jogos anteriores, então tem alguns números muito positivos, né? E eu prezo muito pela organização, então eu vejo a equipe organizada, né? Lógico que os adversários também buscam as alternativas, né? Porque hoje é um estudo, né? Sempre a gente estudando o próximo adversário, da mesma forma os adversários sempre estão estudando a equipe do esporte, mas eu vejo uma equipe organizada. Se a gente for ver em números o crescimento, com relação a isso eu fico bem tranquilo, porque a equipe vem buscando, né? Até porque conseguimos ainda fazer o gol no final em busca, né? Na insistência, né? Então sempre ter a consciência de pontuar algumas coisas que a gente também tem que analisar a nossa equipe pós-jogo, né? Então a gente sempre faz essa análise. Vamos ver o jogo novamente, fazer essa análise e tá também sempre passando para o grupo de jogadores para a gente estar sempre melhorando. A gente tem que procurar sempre melhorar, né? Nós temos que ter essa humildade no jogo, no sentido de próximo, e vamos procurar corrigir sempre os erros que aparecem, né? A gente ali na emoção, às vezes a gente tenta visualizar tudo, temos uma equipe boa para isso também, para nos informar, para nos passar, e aí depois cabe a gente também, todo mundo juntos, fazer essa análise melhor para que a gente possa, para o próximo jogo, não acontecer. Márcio, boa noite. Felipe Luna. Cobre catima mais desse grupo de jogadores aí na reta final, para não tomar empate. Do canal do Luna. Boa noite, Felipe. E do canal Gold. O Sport, ele nos últimos 3 jogos, ele saiu em situações adversas, né? Contra o Vila Nova, ele acaba empatando no final. Contra o Londrina, ele consegue virar a partida. E hoje acabou levando um gol no fim. O senhor falou um pouco da organização do time. Falta um pouco mais, talvez, de ímpeto no início do jogo, para que o Sport acabe não precisando passar por uma circunstância de tentar virar a partida ou empatar no final? Tanto o Vila Nova, né, uma equipe de qualidade, né, se a gente for analisar dessa forma. Então, uma equipe que está buscando, que está brigando, vem de um resultado positivo hoje também, contra a Ponte Preta. O Avaí também, dentro da competição, ele ganhou do CRB, fora de casa. Então, é uma equipe organizada. Então, sabíamos dessa dificuldade. E a gente também busca os nossos objetivos, né? Como você falou, tem a adversidade, né, de sair atrás. E o mais importante é que os jogadores dentro de campo têm se organizado, têm buscado, né, esse gol. E é dessa forma que a gente sempre vai procurar, né? Nós temos que fazer a leitura ali o mais rápido possível, pontuar para os atletas e os atletas dentro de campo procurar fazer sempre o seu melhor. E eu não tenho dúvida disso, né? Os atletas dentro de campo têm se dedicado bastante, têm lutado bastante com relação ao adversário, né? Para poder neutralizar, né? A gente procura neutralizar o adversário, posteriormente para a gente buscar o gol, a vitória, que sempre vai ser assim. Eu falo sempre para os atletas que, independente de onde for o jogo, né? Se é em casa ou fora, a gente vai ter sempre o objetivo de somar 3 pontos. Bom, tá aí. Alô, Márcio Goiano. No próximo jogo já sabe, né? Nem coloca Creyson, esquece esse negócio de 3 volantes, porque tu vai estar jogando 45 minutos na lata do lixo. Foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Rapaziada, aquele abraço, hein? Tamo de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações também. Tamo junto.